A Rebelião de Lúcifer, J. J. Benítez, ano 1985. 2. As 66 badaladas. Naquele 3 de fevereiro de 1984, como o fazia quase todas as manhãs, o carteiro de um pequeno povoado basco batia à porta do seu amigo e jornalista. Com a correspondência vinha um telegrama. Quando abriu, o escritor leu uma frase lacônica e enigmática, sem qualquer referência: "O viveiro está morrendo." Sem perda de tempo, assistido por sua mulher que, perturbada, não conseguia decifrar o sentido nem o remetente da mensagem, nosso homem se preparou para a imediata viagem a Madrid. Ninguém que conhecesse esse escritor, especializado fazia muitos anos em investigações de mistérios, poderia imaginar, naqueles tempos, que, tal como outros milhares de pessoas em todo o mundo, era membro da grande loja da Escola da Sabedoria. Na realidade, aquele telegrama não era senão uma chamada urgente, em código, para que se apresentasse no Templo da Irmandade na capital da Espanha, dependente, por sua vez, do Conselho dos Queridos, da jurisdição europeia. Às 10 horas de segunda-feira, 6 de fevereiro, era recebido pelo grão-mestre da ordem. Embora o alto funcionário israelense conhecesse perfeitamente aquele membro da loja, ao estreitar-lhe a mão fez um dos sinais secretos de identificação entre os sorores ou irmãos da ordem. O jornalista e escritor respondeu mecanicamente com a mesma contrassenha, pressionando o dedo indicador e o polegar sobre a mão do Kirieb. "Bem-vindo, Sinui." O investigador sorriu ao ouvir seu nome. Aquele que recebia cada membro da Irmandade, ao ser aceito no seio do templo correspondente. Desde esse instante solene, nosso homem, como os demais, era conhecido entre os irmãos de loja por um nome mítico. Nome de pia carregado de reminiscências esotéricas e que, na antiguidade, pertencera a destacados e sábios queriebs. Tal distintivo e uma numeração cifrada, conhecida tão só pelo novo membro e pelos respectivos grãos conselhos jurisdicionais, eram as senhas de identidade de cada soror. Este segundo batismo não obedecia a caprichos ou acasos. Cada aspirante à escola da sabedoria via-se obrigado a superar uma série infindável de provas que lhe pusessem em relevo a personalidade, bem como suas aspirações espirituais e seu grau de honestidade. Uma vez aceito, o novo irmão era batizado com um nome que melhor refletisse seu caráter e temperamento. Eis que Sinui significava o que é solitário. Desde a infância esse homem, a quem chamaremos Sinui, distinguira-se justamente por seu profundo desejo de solidão. Quase ninguém, nem mesmo a própria família, vislumbrara jamais o fundo daquele coração sempre atormentado pela busca da verdade. Sinui amava a aventura, o perigo. E esse espírito, unido à insaciável curiosidade, o arrastara a uma vida de viagens constantes, que ia relatando, parcialmente, em seus numerosos livros. No arcano da alma guardava ainda segredos que teriam causado estremecimentos em seus assíduos leitores. Apesar dessa vida apaixonante, invejada, admirada e até odiada em partes iguais por amigos e inimigos, Sinui era um homem insatisfeito, com crescente desprezo por si mesmo. Por isso, quando o grão-mestre lhe anunciou que fora eleito para uma delicada missão, longe de entusiasmar-se sentiu-se acabrunhado. Mas o Kirieb não chegou a perceber a dúvida no olhar do discípulo. Aos 37 anos, Sinui era um homem frio, perfeitamente capaz de dominar e dissimular até mesmo o mais desenfreado dos seus sentimentos. Esta, talvez, fosse uma das razões por que se odiava. O grão-mestre se dirigiu então a um dos quadros que lhe decoravam as paredes do escritório. Tratava-se de magnífica fotografia em cores do Menorá, ou candelabro de 7 braços, emblema oficial do Estado de Israel e que se ergue em Jerusalém, em moderna versão do escultor Ben Elkan.
e em silêncio, o alto funcionário de Israel na Espanha começou a deslocar o quadro, pondo a descoberto um pequeno cofre embutido e camuflado na parede. Tirou dali um envelope branco e voltou para sua mesa, continuando a conversa. Querido Sinui, como lhe dizia, o grão-conselho o designou para uma delicada missão. O Kirieb abriu o envelope e entregou a Sinui um dos 2 documentos que ele continha. Leia e memorize, voltou a falar o grão-mestre. Esta mensagem é altamente secreta e não pode sair do templo. Sinui reconheceu de imediato o emblema da ordem, gravado em delicado alto relevo, encabeçando o documento. Uma serpente vermelha, enroscada ao redor de 2 olhos. O da direita, menor e com um ligeiro vazado, e o da esquerda, 3 vezes maior e com um relevo proeminente. Ao pé do símbolo da Escola da Sabedoria estavam escritas 4 frases. Sinui as leu devagar. No começo, tentando apreender-lhes o significado. Depois, procurando memorizá-las. A segunda, talvez porque reproduzisse o seu nome, foi mais fácil. Após 5 minutos, Sinui ergueu o rosto e, fechando os olhos, repetiu mentalmente aquelas 4 frases enigmáticas. O grão-mestre o observou satisfeito. Ao concluir a memorização, o discípulo voltou a repassar o texto, comprovando satisfeito que ele ficara gravado minuciosamente em sua mente. Devolveu o documento ao seu Kirieb, que adotando um tom muito mais solene, comentou. Querido irmão, no momento, não fui autorizado a revelar-lhe a origem e a finalidade desta mensagem. Só posso acrescentar, como você já terá comprovado, aliás, que procede do Conselho Supremo da Irmandade. Sinui assentiu. A mensagem, isso sim, guarda transcendental relação com o futuro da humanidade. E a Escola da Sabedoria, por razões que você pode intuir, foi eleita depositária da mensagem. Agora, antes de passar para a última e mais importante fase da sua missão, quer, por favor, repetir-me o texto do documento? A voz de Sinui, límpida e profunda, foi desfiando as 26 palavras e 8 números que formavam as 4 frases. K. 6666, abrirá o novo tempo. 6. As badaladas, 66, guiarão Sinui. 6. A filha da raça azul, abrirá a terra em 66 dias. 6. O julgamento de Lúcifer, 666, chegou. 6. Exato, aprovou o Kirieb, com um grande sorriso. E, sem mais comentários, enfronhou-se em demorada leitura do segundo documento. Sinui não podia, então, imaginar que o texto que acabava de aprender fora recebido na madrugada de 27 de janeiro do mesmo ano, pelo mais potente radiotelescópio do mundo, vindo de um astro desconcertante, batizado pelos astrônomos de Ra, 6666. Tal como suspeitaram, Harold Krafthoff disse, aquela série de dígitos, desde que estudada pelo grão-conselho da Escola da Sabedoria, foi codificada finalmente, seguindo o método de conversão de Cagliostro, o mesmo que fora utilizado pelos 2 membros da Grande Loja na emissão da primeira mensagem para o astro intruso. O Kirieb abandonou enfim a leitura do segundo documento, e depois de guardá-los no envelope, prosseguiu. Bem, caro Sinui. O grão-conselho especifica que a sua missão consiste em identificar a filha da raça azul. Para tanto, como você terá observado no texto da mensagem, será guiado pelos sinos. O mestre compreendeu imediatamente as dúvidas naturais do discípulo. Adiantando-se aos seus pensamentos, acrescentou. Como lhe disse, não estou autorizado, agora, a revelar-lhe quem é essa filha da raça azul, nem como chegará a reconhecê-la. Seja fiel à Escola da Sabedoria e encete imediatamente a busca. A fortaleza do gerador, você o sabe, o acompanhará a cada momento. Confie nele, e no grão-conselho. Você tem alguma pergunta? Sinui teria querido expor ao Kirieb o torvelinho de dúvidas que o fustigava. Limitou-se porém a responder.
Sim, mestre. Apenas duas. Continue. Em primeiro lugar, que devo fazer quando identificar a filha da raça azul? Use o código secreto e me faça saber imediatamente. E a segunda? Sinue conservou um breve silêncio, fixando seus olhos rasgados e castanhos no mestre, perguntou. Por que eu? O Kirieb sorriu, enigmático. Apontando o envelope dos documentos, comentou. Há apenas algumas horas, outras 6 missivas iguais a esta foram depositadas nos templos nacionais da Irmandade em Londres, Bonn, Estocolmo, Berna, Caracas e Cairo. Esta, a 7ª, foi entregue na jurisdição de Paris, da qual, como você sabe, somos dependentes. Todas elas procedem do Grão-Conselho, nos Estados Unidos. E são todas elas portadoras da mesma mensagem, a que você acaba de decorar. Entre os 144 mil membros da Irmandade em todo o mundo, apenas 7 figuram, atualmente, com o nome de Sinue. Você é um deles e, como seus irmãos, foi chamado para desempenhar a missão que lhe acabo de explicar. Mas apenas um desses 7 Sinue descobrirá e nos revelará a filha da raça azul. No instante em que isso ocorrer, os demais irmãos eleitos serão avisados e cessarão suas respectivas pesquisas. Sinue, mais e mais perplexo, não resistiu à tentação e formulou uma terceira pergunta. Perdão, grão-mestre, mas por quem fomos eleitos? Sorrindo novamente, o Kirieb replicou. Tudo em seu devido tempo, Sinue. Tudo em seu devido tempo. Durante aqueles 2 meses de fevereiro e março, Sinue ficou absolutamente atento a tudo quanto ocorria à sua volta. Mas as notícias divulgadas em seu país e no resto da Europa não fizeram qualquer alusão àqueles misteriosos sinos a que se referia a não menos intrigante mensagem. As dúvidas, longe de se dissiparem com o passar dos dias, multiplicavam-se no ânimo do investigador. Quem, ou o que é, repetia-se uma vez ou outra, sem encontrar resposta nem sossego. A que novo tempo se referiria o texto secreto que lhe mostrara o seu Kirieb? Porque devia ser guiado por algumas badaladas. Esta, juntamente com a terceira, era dentre as frases a que mais desconcertava Sinue. Onde estão esses sinos? Deverei ouvi-los, ou alguém o fará por mim. A julgar pelo pouco que lhe havia revelado o grão-mestre, as badaladas o guiariam até a filha da raça azul, mas, e se não fosse assim? E, sobretudo, quem era essa filha da raça azul? Sinue considerava que, entre as atuais raças do planeta, contamos com a negra, a amarela, a vermelha, a branca e a mestiça. No entanto, jamais ouvira falar da azul. Se não eram poucas essas incógnitas, a terceira e a quarta frases eram tão sibilinas, ou mais, que as anteriores. Porque deveria a filha da raça azul abrir a Terra em um prazo de 66 dias. A que Terra se referiria o criptograma? E, supondo que fosse a nossa Terra, em que momento se iniciaria esse prazo de 66 dias? Sinue dedicou-se, boa parte daqueles dias, a investigar sobre a figura de Lúcifer. A extrema pobreza da Bíblia, entretanto, mal lançou uma luz sobre a quarta e última frase da mensagem. O julgamento de Lúcifer, 666, chegou, 6. Tão só no Apocalipse de São João, 13 e 18, conseguiu um indício, indigente talvez, que não obstante, animou-o em suas pesquisas. Esse parágrafo do Apocalipse alude à besta, designação talvez de Lúcifer, nos seguintes termos. Eis aqui a sabedoria. Aquele que tem a inteligência, que calcule o número da besta, porque é número de homem. O número é 666. 666. Sinue, conhecendo o código de Cagliostro, submeteu também cada letra da mensagem à correspondente conversão em números, de acordo com o referido código. Sua confusão chegou ao auge quando observou que a soma dos números que integravam cada uma das frases dava precisamente 6. A mesma cifra, que aparecia ao final de cada linha.
Sem dúvida, obtemperou o investigador. Esses 4 6 devem ter alguma relação com o número 6666, que figura ao princípio da primeira frase do enigma. Mas qual? Naquela madrugada de 1 a 2 de abril de 1984, o frondoso e acaçapado azinheiro que monta guarda frente à casa do prefeito de Sotillo de Rincón estava especialmente concorrido. Dezenas de pardais e gaviões refugiaram-se entre suas folhas espinhosas. Ameaçadores cúmulos nimbos corriam furiosamente, empurrados dos topos da Sierra Ceboleira pelo vento do oeste. Alguns aguaceiros já se haviam descarregado no vale do Rio Razón, paraíso perdido a pouco mais de 20 quilômetros a noroeste de Soria, capital, Espanha, e assentamento natural da retirada e bela aldeia de Sotillo. Dir-se-ia que a entrada da lua nova iria pressagiar coisas estranhas e singulares. Sinúe, a várias centenas de quilômetros daquelas agrestes paragens soriana, achava-se totalmente alheio ao que estava na iminência de acontecer. Naquela mesma madrugada, aproveitando a mudança oficial de hora, dedicara boa parte da noite a novas e infrutíferas investigações, empenhando-se em desentranhar a mensagem oriunda de Ra. Uma outra vez relembrou as 4 frases, mas o esgotamento acabou por vencê-lo. Ra, 6666, abrirá o novo tempo. 6. As badaladas, 66, guiarão Sinúe. 6. As badaladas, 66, guiarão. Um sonho escuro e inquieto deixou parte da mensagem a flutuar na mente de Sinúe. Nesses precisos momentos, a 1h30, os 200 habitantes de Sotillo de Rincón também dormiam, embora seus sonhos não fossem tão agitados quanto os de Sinúe. Apenas o uivar dos cães da região e o ulular das rajadas de vento entre as copas do choupal que circunda a Câmara Municipal do povoado pareciam pressagiar a aproximação de algo inquietante. No centro da Praça da Lastra, dentro da escuridão, a pequena estátua de bronze da Diana Caçadora resistia impassível aos embates do vento. A seus pés, a única bica sobrevivente da fonte, doada em 1913, jorrava ainda doce e silenciosamente. A uma distância equidistante da fonte, e formando um triângulo, levantam-se e encerram a Praça da Lastra 3 sólidos edifícios. Da Câmara Municipal, cujo relógio, de 1 metro de diâmetro, contempla o sul. A casa de José Maria Gomes Ardóia, prefeito de Sotillo, com seu campanado azevinho, e a chamada Casa Azul, quase defrontando a Câmara Municipal. Desde outrora, aquele elegante só 3 casarão de 3 andares era conhecido entre as pessoas de Sotillo como a Casa Azul, graças ao anil de seus batentes e das janelas. Ninguém então suspeitaria que aquele apelido caprichoso e popular guardasse um sentido muito mais profundo e misterioso. Naquela noite intranquila, como digo, era total escuridão no longínquo povoado soriano. Todos descansavam. Melhor, todos, não. Uma das janelas do 2º andar da Casa Azul estava iluminada. Era o único sinal de vida na Praça da Lastra. Mas, pouco antes da 1h40, apagou-se também aquele retângulo amarelo. E Glória, a senhora da Casa Azul, preparou-se para dormir. Como narrador desta história, creio que devo deter por alguns instantes o curso dos acontecimentos. Os fatos que passo a relatar em seguida ficariam incompletos ou menores, se eu não pusesse o leitor a par dos antecedentes da inquilina dessa Casa Azul. A súbita aparição de Glória e sua família, quase 6 anos atrás, em Sotillo de Rincón, também foi um tanto misteriosa, ao menos para aquela gente boa e simples do lugar. Em 1979, essa família, velhos e íntimos amigos de Sinúe, decidiu-se a abandonar o solar de seus ancestrais. A imensa maioria dos conhecidos não soube nunca o porquê daquela inesperada ruptura.
Da noite para o dia, tudo o que até então tinha sido habitual para aquelas pessoas, luxo, relações sociais e o tumulto da cidade grande, desapareceu. Apenas uns poucos amigos eleitos, entre os quais estava Sinui, conheciam parte da verdade. Alguns anos antes da drástica decisão, Glória, primeiro, e o resto da família, depois, souberam da existência de certos seres, intuídos desde sempre no mais profundo de seus corações. Esses seres, que Glória chamava de irmãos maiores, foram os principais responsáveis pelo êxodo da família para uma aldeia da qual jamais tinham ouvido falar. E um belo dia, como digo, sutilmente conduzidos por esses guias do espaço, descobriram primeiro Rio Razon, e em seguida, Sotilo. E a Casa Azul. E ali permaneceram, submersos em incansável e intensa busca interior, à espera de uma missão que iria ter começo exatamente naquela madrugada de 1 a 2 de abril de 1984. Missão, que Glória ignorava e para a qual, a nível inconsciente, fora treinada desde 1974. Mas não antecipemos acontecimentos. De repente, o gemido do vento e o plangente uivo dos cães emudeceram. E o som de bronze do sino, prisioneiro da torre metálica da Câmara Municipal de Sotilo de Rincon, propagou-se nítido e claro na turbulência da noite. Glória, ainda acordada, ouviu assombrada aquelas badaladas rítmicas. Consultou seu relógio. 1h40. Graças a Deus, pensou. Até que enfim consertaram o relógio. Todos os habitantes de Sotilo sentiam e sentem especial carinho por aquele velho relógio de pesos, doado ao lugarejo em 1907 por Dom Gregório Revuelto, ilustre filho do local. Todos, sem exceção, aprenderam a compartilhar a vigília e o sono com aquele companheiro redondo. Suas badaladas, marcando as horas e as meias horas, eram acompanhadas por todos, inclusive durante a noite. Muitos habitantes, obedecendo a costume ancestral, chegam a contar, em meio ao sono, os sucessivos toques e voltam a descansar. Por isso, nas poucas vezes em que o relógio da Câmara sofreu pane, as pessoas dali chegavam a sentir mal-estar. Na verdade, faltava qualquer coisa em suas vidas. Pois bem, nesses dias de que nos ocupamos, a fatalidade, ou teria sido a casualidade, fez com que o relógio tornasse a parar. Fazia várias semanas que tanto Glória quanto o resto da comunidade insistiam, vez por outra, para que o prefeito fizesse com que Antonino, o fiel guardião do relógio, subisse a torre e pusesse em marcha a vetusta mas sólida maquinaria. A reação primeira da senhora da Casa Azul, ao ouvir as solenes badaladas, foi, portanto, de surpresa e alegria. Está claro que Antonino deu corda no relógio. Essa meditação lógica, porém, suspendeu-se quando, alguns segundos depois, o poderoso martelo de ferro situado sobre a face exterior do sino continuou a fustigar o bronze, ultrapassando o número de 12 badaladas. Guiada por inexplicável impulso, Glória contava as batidas. E ao chegar ao número 27, consciente de que alguma coisa estranha estava acontecendo, tentou despertar José Ignácio, seu marido. Ele, porém, profundamente adormecido, mal se deu conta do que se passava do outro lado da praça. 30, 31, 32, 33. Ao chegar à badalada número 33, fez-se uma breve pausa. E o silêncio voltou a descer sobre Sotilo. Entretanto, a que obedeceriam aquelas inexplicáveis badaladas. Glória não fora a única pessoa a quem a súbita volta das batidas alertara. Apesar da cera que lhe tapava os ouvidos, o prefeito também havia escutado as badaladas. Ele, José Maria, fora arrancado bruscamente do sono pelo insistente e escandaloso golpear do martelo no sino. Ele, sim, sabia que o relógio ainda não fora consertado. E após ouvir os primeiros toques um pensamento lhe veio à mente: valha-me Deus! Algum engraçadinho entrou na câmara.
Sem pensar duas vezes, saltou da cama, disposto a remediar o contratempo. Mas, ao abrir a porta de casa, verificou assombrado que a chave de acesso à câmara continuava pendurada, como de costume, na parede de sua casa. Naquele momento, agravando a confusão de José Maria, o relógio reencetou suas badaladas. Escorregou-lhe pelas costas um calafrio. Não é possível, pensou, enquanto, sem saber porquê, iniciava a contagem desse segundo turno de badaladas. Sigilosamente, em meio à escuridão, transpôs os poucos 50 passos que separavam sua casa da fachada da câmara. Como suspeitava, a porta do edifício achava-se muito bem fechada. Ergueu o olhar até o alto da negra e delgada torre de ferro que enchia a câmara, desvelando com terror crescente o movimento ritmado do martelo, a açoitar de quando em vez de móvel sino de 80 quilos. Deus do céu! Murmurou. Como é possível? Percorreu com a vista as janelas e os pequenos olhos de boi do edifício, mas as trevas no interior do casarão eram tão densas como no exterior. 30, 31, 32, 33. Ao alcançar a badalada número 33, o martelo não se tornou a levantar. E o silêncio foi devorando o eco daquele último e misterioso toque. O relógio de Sotilo de Rincon, apesar de parado havia semanas, fizera soar seu sino 66 vezes. Na manhã seguinte, a confusão do prefeito, longe de dissipar-se, foi crescendo. Chegando ao trabalho, fez minucioso exame visual na fachada da câmara. Os ponteiros do relógio, imóveis, marcando a mesma hora que marcavam há semanas atrás, 4h20. José Maria encolheu os ombros. Entretanto, por mais que tentasse, não conseguia tirar da cabeça aquele acontecimento estranho. Como era possível que o velho relógio, praticamente morto e com os pesos no chão, a 12 metros da maquinaria, tivesse podido ativar o sino? Mas seu desconcerto foi aumentando quando interrogou, com curiosidade incontida, seus conterrâneos. Nenhum, nem sequer suas duas irmãs, que dormem na mesma casa, ouvira as misteriosas badaladas. Tal fato, sinceramente, parecia-lhe mais prodigioso ainda que o longo e inexplicável toque. Todo mundo em Sotilo, como já se comentou, tinha como ponto de honra dormir e contar ao mesmo tempo as sucessivas badaladas do velho vigia. Ainda mais se os retinidos tivessem alcançado a soma de 66. E é mais provável que o alcaide tivesse contemporizado ou esquecido o incidente, não fora a oportuna intervenção da senhora da Casa Azul. Naquela mesma tarde de 2 de abril, Glória, tão confusa quanto José Maria, interpelou a respeito das misteriosas badaladas. No começo, disse-lhe, pensei que você tivesse conseguido acionar o relógio. Mas esta manhã, ao vê-lo parado, ele respirou, aliviado. Pelo menos havia em Sotilo outra testemunha do desconcertante acontecimento. A partir dali, agudo pressentimento enraizou-se no espírito da senhora da Casa Azul. Se era fisicamente inviável que a maquinaria do relógio se tivesse posto em movimento, quem teria levantado o pesado martelo e golpeado 66 vezes o sino? E, principalmente, por quê? Que mensagem se ocultaria debaixo daquele sinal e por que teria sido ouvida unicamente por 2 dos 200 habitantes de Sotilo? Glória nem de longe imaginava, então, que algumas das respostas a tais incógnitas não tardariam a chegar, e pelas mãos de um velho amigo, Sinui. Dias mais tarde, a senhora da Casa Azul, por motivos aparentemente alheios e absolutamente divorciados desta história, viu-se na contingência de viajar para sua antiga cidade. E como costumava fazer, também dessa vez procurou reunir um reduzido grupo de amigos que compartilhavam de suas inquietações. Sinui, há anos espiritualmente ligado à família, acudiu feliz ao chamado de Glória.
Durante uma daquelas longas conversações que manteve com a senhora da Casa Azul foi que o investigador veio a saber do mistério das badaladas. Nenhum dos circunstantes, com exceção de Glória, percebeu o súbito nervosismo de Sinue. Tampouco o insólito interesse do jornalista por aquele curioso fenômeno e sua imediata torrente de perguntas chegou a alarmar os presentes. Aquela curiosidade, típica no investigador de temas ocultos, parecia normal aos que o conheciam. Apenas Glória, com sua finíssima intuição, detectou no amigo algo além de uma simples curiosidade. Concluído porém o primeiro e exaustivo interrogatório, Sinue desviou o assunto para outros rumos, adotando sua já clássica fleuma. Poucas horas depois, a família regressava a Sotilo de Rincon, praticamente alheia à autêntica motivação da viagem. Sinue, por sua vez, procurando conter a excitação crescente, entregou-se à tarefa de ordenar os primeiros informes sobre o caso das badaladas. Entretanto, naquele momento, seu habitual racionalismo e sistema analítico de trabalho viu-se perturbado, desde o primeiro momento, por uma das 4 frases que memorizara na presença do Kirieb. As badaladas, 66, guiaram Sinue, 6. Suas primeiras avaliações e as correspondentes conversações em números, sempre segundo a chave de Cagliostro, dos dados proporcionados pela senhora da Casa Azul, mostraram-se inquietantes. A soma da data em que o fato tivera lugar, 984, da hora em que as badaladas soaram, 1:40, das próprias badaladas, 66, e da hora em que o relógio da câmara estava marcando, 4:20, projetava um número curioso naquele aparente galimatias, 6. Por outro lado, guiado por firme mas sutil mão invisível, Sinue somou igualmente as letras que compõem os nomes das 2 únicas testemunhas do acontecimento, Glória e José Maria. Atônito, comprovou que o resultado também era 6. Sentiu-se tentado a comunicar-se com o grão-mestre e adiantar-lhe tudo o que averiguara. Mas o instinto acabou por dominar aquele primeiro impulso. Tivesse-o feito e talvez seu Kirieb houvesse contribuído com um novo e suspeitoso dado que Sinue, logicamente, não conhecia ainda. Aquelas 66 badaladas haviam soado exatamente 66 dias depois de recebida em Arecibo a mensagem de Ra. Talvez tenha sido melhor. Ou talvez não. A verdade é que Sinue, entregue já de corpo e alma ao enigma das 66 badaladas de Sotilo de Rincon, não soube explicar por que deixara que se passassem 2 meses após a histórica madrugada de 1 a 2 de abril de 1984, sem que se apresentasse no lugarzinho soriano. De um lado, a própria força da investigação o impelia, desde o começo, a viajar para Sotilo e verificar por si mesmo toda uma série de fios soltos. Por outro lado, aquela presença intangível, que sempre parecera acompanhar e proteger o investigador, freava, ou torcia todas e cada uma das tentativas que Sinue fazia para estar no lugar dos acontecimentos. E o investigador, velho conhecedor do poder de causalidade, deixou-se guiar pela presença da sentinela antiga. Até que, na noite de 4 de junho, súbita chamada telefônica precipitou os acontecimentos. Lula, amiga de Glória e de Sinue, informava sobre a morte inesperada de José Ignácio, marido da senhora da Casa Azul. Naqueles momentos de tristeza e desolação, o investigador, lógico, não atinou que o falecimento e posterior enterro de José Ignácio tivesse estreita relação com a terceira frase da mensagem que ele decorara: a filha da raça azul abrirá a terra em 66 dias. Foi pouco depois de 6 de junho, data da inumação dos restos mortais do querido companheiro de Glória, que Sinue, quase por acaso, ou não, teria sido por casualidade, detectou este novo indício. Desde a madrugada do dia 1 a 2 de abril, em que se registraram os toques do sino, até o enterro, 66 dias se haviam passado.
Agora, a suspeita de Sinui já se cristalizara numa certeza quase total. As 66 badaladas o haviam guiado até a filha da raça azul. Que outra conclusão tirar? 2 semanas mais tarde, a 29 de junho, o investigador entrava, enfim, em Sotilo de Rincon. É evidente que todas essas indagações, e mais as que estava na iminência de iniciar, Sinui as mantinha no mais restrito silêncio. Nem naquela primeira visita a Sotilo nem nas subsequentes, Glória soube quais as verdadeiras motivações que levavam o amigo a continuar investigando o milagre das badaladas. Assim o exigia a disciplina da escola da sabedoria, e sobretudo, o desdobrar dos fantásticos acontecimentos que se dariam pouco depois. Depois de minuciosos e prolongados interrogatórios feitos ao prefeito e a diversos habitantes de Sotilo, Sinui pôde confirmar para si mesmo a autenticidade do sucesso. Algumas badaladas que, à primeira vista, escapavam a qualquer lógica. De acordo com o que relatou José Maria, poucos dias antes daquela misteriosa madrugada, o relógio fora acertado, funcionando regularmente. Mas, em consequência de umas obras que se realizavam no interior da Câmara Municipal, alguma caliça caiu na maquinaria do relógio, que tornou a parar. Para cúmulo do azar, quando quiseram abrir a porta do edifício, a chave se quebrou e um pedaço dela ficou alojado dentro da fechadura, impossibilitando o acesso à câmara. Pela mesma razão, Sinui não pôde inspecionar o interior do casarão e, o mais importante, a maquinaria do relógio. Tal contratempo de certa forma o irritou, pois não conseguia compreender, então, aquela série sucessiva de lamentáveis e mesmo estúpidas circunstâncias. 17 dias mais tarde, a resposta às aparentes casualidades apareceria. Ante a impossibilidade física de penetrar na câmara, Sinui limitou-se, nessa primeira visita, à meticulosa exploração do exterior, assim como dos arredores da câmara. Nessa nova paralisação, os ponteiros do relógio ficaram ancorados nas 9h06. Sinui empurrou a porta, mas, realmente, ela estava trancada. Levantou o olhar e divisou, entre as folhas da tila frondosa que guarnece a fachada da câmara, a torre de ferro, negra e sólida, a coroar o telhado do edifício. No centro da armação, brilhava o sol um misterioso sino. Sobre ele Sinui observou também um pesado martelo, preso por uma corda metálica à cabina onde devia repousar a maquinaria. O pesquisador foi inspecionando, palmo a palmo, a totalidade daquela instalação rústica. O sino, com efeito, parecia soldado à estrutura de ferro. O vento não teria podido movê-lo, argumentou. No alto da torre, exatamente no vértice, aparecia uma esfera, também de ferro forjado, com umas letras gravadas que Sinui não pôde distinguir com exatidão. Sua curiosidade animou-se mais ainda. Mas, por mais que tentasse, a grande distância que o separava da esfera e a posição das letras, no que poderíamos chamar de polo norte do globo metálico, tornaram-lhe inúteis os esforços para esclarecer a nova incógnita. Distinguiu, sim, com toda a nitidez, a data, 1907, que adornava o catavento situado bem em cima do globo de ferro. De repente, dezenas de andorinhas e gaviões alçaram voo, fugindo qual relâmpago negro do choupal que rodeava a câmara. Sinui, alertado pela súbita fuga dos pássaros, tomou o rumo do sombrio bosquezinho. Deteve-se na ourela do arvoredo escuro. O sol já se precipitava para o poente, iluminando não mais que algumas copas mais altas. Por uns segundos, o olhar do investigador percorreu a espessa e desordenada vegetação que crescia entre as árvores. Tudo parecia tranquilo. Tranquilo demais. Refletiu. Com efeito, a nuvem de pássaros que habitualmente revoava pelo bosque desaparecera. Em seu lugar, denso silêncio. Algo estranho estava acontecendo.
Por um momento, nosso homem pensou na possibilidade de que aquele desacostumado silêncio se devesse à presença, no choupal, de alguma serpente, tão frequente naquelas paragens. A ideia eriçou-lhe os pelos. E lentamente, adotando toda espécie de precauções, foi se adentrando na mata espinhosa. A cada 4 ou 5 passos, Sinui detinha-se, apurando os ouvidos. A única resposta, porém, era o silêncio. Aquele silêncio que aturde, quebrado somente pelo estalido dos fetos e cardos esmagados sob os pés. Ao alcançar o coração do bosque, os olhos de Sinui, acostumados já à penumbra, perscrutaram minuciosamente em torno. A poucos metros, divisou uma pequena clareira. E, sem saber porquê, dirigiu-se para lá. Uma vez no centro do pequeno claro, Sinui deu-se conta de outra circunstância não menos estranha. A superfície da clareira estava atapetada por uma espécie de areia, quase branca e por demais delicada. O emaranhado vegetal que cobria o pequeno bosque interrompia-se bruscamente no perímetro daquele claro. Sinui, de cócoras, tomou de um punhado de areia para examiná-la. Quando a estendeu na palma da mão, os microscópicos grãos emitiram leves lampejos. Tão surpreso quanto maravilhado, deixou escorregar a misteriosa areia, que formou, na mesma hora, uma deslumbrante cascata de luz. Curiosamente, entretanto, ao voltar à superfície da clareira, aqueles grãozinhos perdiam a fascinante luminosidade, recuperando o tom acinzentado. Durante longo tempo Sinui brincou com a areia misteriosa, tentando desvelar o enigma. Porém o crepúsculo, mais e mais denso, tornava impossível uma análise detalhada. Cheirou os diminutos e refulgentes corpúsculos, sem resultado. E estava a ponto de prová-los com a ponta da língua quando, de repente, um calafrio percorreu-lhe a espinha. Sinui teve a sensação de que alguém observava fixamente. Soltou a areia e, cuidando de manter-se calmo, foi erguendo-se lentamente. Tornou a eriçar-se-lhe o pelo dos braços e da nuca. Não restava dúvida. Alguém, quem sabe um animal, estava nos arredores da clareira. Embora o jornalista fosse homem acostumado, em suas múltiplas correrias noturnas, a dominar o medo, esse inconfundível sentimento humano que nos adverte de perigo iminente palpitou, uma vez mais, no coração de Sinui. Muito lentamente, centímetro a centímetro, o repórter foi girando sobre os calcanhares, tentando vislumbrar alguma coisa na espessa negrura. O silêncio se tornara insuportável. Tudo ao redor parecia morto. Fora do tempo. Por mais que perfurasse as silhuetas negras das árvores e os perfis informes da floresta, não percebeu sons nem movimentos. O coração, entretanto, bombeando aceleradamente, continuava a adverti-lo de uma presença estranha. Mas onde? Repetia sem saber a que agarrar-se. Daí a poucos instantes, Sinui sofreu nova comoção. À sua frente e a pouco mais de meia dúzia de passos, viu uma sombra cruzar e desaparecer precipitadamente atrás de um dos altos maciços de fetos. Empalideceu. Sua frequência cardíaca disparou e o medo já lhe secava a garganta. Na tentativa de recuperar o domínio sobre si mesmo, quis convencer-se de que, a julgar pela diminuta estatura da sombra, talvez estivesse sendo espiado por algum menino do povoado. Essa hipótese o tranquilizou um pouco. Reunindo coragem, avançou um par de metros, saindo da clareira. E se for imaginação minha? Perguntou-se. Mas a ideia foi rechaçada em cheio, quando descobriu o ligeiro agitar das avermelhadas e serrilhadas folhas dos fetos machos por onde passara a silhueta fugaz. Sinui sondou o fundo do bosque, seguindo com a vista a direção que parecia levar ao hipotético menino. Mas a exploração visual foi infrutífera. A sombra desaparecera. Só vejo uma possibilidade. Prosseguiu raciocinando. Talvez se tenha escondido entre as árvores. Disposto a livrar-se das dúvidas, continuou avançando.
Com ânimo abatido, foi percorrendo o primeiro grupo de árvores, afastando lenta e cuidadosamente a mata agreste. Ao cabo de 10 minutos de busca estéril, o investigador, um pouco mais sereno, suspendeu a perseguição. Encolheu os ombros e pegou o maço de cigarros. Mas, quando estava a ponto de acender um, súbito vento gelado apagou a chama. Paralisado de surpresa, Sinui não moveu um só músculo. Em um décimo de segundo, seu cérebro formulou apenas uma interrogação. Mas que é isso? Vento gelado em pleno verão? Mecanicamente, voltou a acender o isqueiro. A chamazinha azul oscilou levemente. Num instante, outro jorro de ar gelado acabou com seu propósito. Desta vez consciente de que aquela misteriosa corrente não podia ser natural, nem tentou repetir a operação. O sopro, e disso tinha certeza, vinha do alto. O medo tornou a invadi-lo. Alguma coisa ou alguém achava-se por cima de sua cabeça. E a imagem da sombra correndo veloz na espessura veio-lhe imediatamente à mente. Apesar daquelas duas golfadas geladas, a testa de Sinui ficou ensopada de suor. O instinto o impelia a correr, a safar-se daquele maldito bosque. Mas a curiosidade, ainda dessa vez, foi mais forte. E engolindo saliva, ergueu o rosto. Jesus Cristo! A pouco mais de 2 metros por cima de sua cabeça, o aterrorizado investigador descobriu uma figura monstruosa. Essa, ao menos, foi a primeira impressão. Empoleirado em um dos ramos mais baixos da árvore mais próxima, encontrava-se um ser de pequena estatura. Em pé sobre o galho, segurava-se ao tronco com a mão direita. Ambos os braços eram extraordinariamente longos e desproporcionados. O esquerdo, quase colado ao corpo, chegava abaixo do joelho. Tinha um crânio volumoso e em forma de pera invertida, e um rosto perceptível apenas. Os olhos pareciam na realidade 2 pontos ou orifícios escuros, rodeados de uma espécie de circunferência córnea e saliente, fixavam-se nos de Sinui. Este, paralisado primeiro pela surpresa e pelo pânico, depois, não conseguiu reagir. A escassa luminosidade não lhe permitiu perceber muitos detalhes. Num gesto instintivo abaixou a cabeça, acreditando-se presa de alguma alucinação. Mas ao voltar outra vez os olhos para aquela coisa, ela havia desaparecido. No cérebro de Sinui, porém, a imagem daquele ser continuava viva. Confuso, tentou organizar seus pensamentos. Que é que está acontecendo? Inexplicavelmente o medo desaparecera, esvaziado diante da possibilidade de tudo aquilo não ter passado de uma peça de mau gosto pregada por sua mente. Se não, como explicar a desaparição do pequeno e monstruoso indivíduo? Seu impulso seguinte foi sair do bosque. Estava a ponto de fazê-lo quando, subitamente, pelo rabo do olho, acreditou ver uma espécie de luminoso fogaréu no centro da clareira. Voltando-se, nosso homem outra vez ficou petrificado. Jesus Cristo! Então, não era alucinação. Efetivamente, Sinui tinha diante de si a pequena criatura. Mas como pode? O homenzinho, ou o que quer que fosse, surgira sem se anunciar no centro geométrico da clareira. E Sinui, atônito, agachou-se entre os fetos, disposto a observar até o mínimo movimento do extraordinário personagem. A criatura, ligeiramente debruçada sobre a areia, parecia ausente e distraída. Apanhou um punhado daquele pó, e erguendo-se, esticou o longo braço direito, lançando o conteúdo da mão em direção a uma das árvores próximas. Porém, para assombro do repórter, de seus dedos não saíram os minúsculos grãozinhos. A areia se transformara em um finíssimo fio luminoso, formado por centenas, talvez milhares, de microscópicos pontos de luz. Em fração de segundo, o resplandecente feixe branco-azulado mergulhou na casca da árvore, desaparecendo. O ser durante alguns segundos, contemplou o alvo em que incidiu o enxame luminoso.
Nesse momento, o investigador se apercebeu de um novo e desconcertante detalhe: o corpo do homenzinho parecia transparente. Através da criatura, ele podia ver as árvores do outro lado da clareira. Em seguida, o ser abaixou-se, recolhendo um segundo punhado de areia. E repetiu a operação, mas desta vez em outro dos delgados troncos que se levantavam à volta da aberta. O novo fogaréu iluminou parte da clareira, como também o rosto e o dorso da criatura. Sinui pensou distinguir-lhe uma sorte de escudo ou emblema circular no centro do peito. À primeira vista, pareciam 3 círculos concêntricos. Em virtude porém do seu crescente nervosismo, não podia segurá-lo. Como se tratasse de um jogo, ou de um absurdo passatempo, o pequeno ser foi repetindo os lançamentos, até um total de 6. Cada rajada luminosa atingiu uma árvore diferente, de forma tal que, ao concluir, 6 dos troncos que formavam o perímetro do claro apareceram chamuscados ligeiramente. Sinui, segurando a respiração, não atentou muito para as manchas enegrecidas e fumegantes que foram surgindo nas cascas das árvores. A penumbra e a distância, além do mais, dificultavam-lhe a observação. A criatura, essa sim, parecia interessada no resultado de cada um dos impactos. E, como digo, ao efetuar as desconcertantes manobras, repetia suas observações. Para a atônita testemunha, o fascinante era o incrível personagem que tinha à frente. Na primeira dedução, precipitada, o investigador o associou com um dos tipos de humanoides ou tripulantes dos OVNIs, extensa e exaustivamente estudados por ele. Tal pensamento fê-lo vibrar de emoção. Em que pese os muitos anos de perseguição, jamais tivera oportunidade de avistar-se com esses seres. E agora, casualmente, encontrava-se a pouco mais de 5 metros de um deles. Entretanto, baseado no que acumulara de observações, algo havia que não se encaixava na mente de Sinui. As características da criatura, a total transparência, em especial, não correspondiam às descrições que paulatinamente fora reunindo sobre eles. Por outro lado, aquele rosto. Sinui não poderia jurá-lo, mas estava quase certo de que não tinha boca nem nariz. O volumoso e a pequena estatura, talvez 1 metro, isso sim, eram depoimentos habituais nos testemunhos de encontros com esse tipo de ocupantes dos objetos voadores não identificados. Sinui, naquele momento, sequer podia suspeitar que se encontrava ante uma criatura muito mais fantástica e, inclusive, comum, embora possa parecer um contrassenso, que os extraterrestres que ele perseguia com tanto empenho. Concluída a misteriosa função, a criatura girou lentamente, postando-se bem defronte ao esconderijo de Sinui. Melhor que ver, sentiu o olhar daqueles olhos negros como a noite a perfurar o matagal que o ocultava, cravando-se nos seus. Na mente do investigador ecoou uma voz clara e profunda, muito familiar. Lembre-se do meu sinal. O de Micael. E o ser mirando sempre, o ponto onde se escondia Sinui trêmulo, cruzou as mãos sobre o peito. Naquele instante, os 3 círculos concêntricos que formavam aquela espécie de escudo ou emblema adquiriram uma tonalidade celeste brilhante, que foi invadindo a clareira, até ocultar com sua luz ofuscante a figura do homenzinho. Deslumbrado, o jornalista protegeu os olhos com o braço direito. Mas, tal como acontece quando se olha fixamente o sol, no cérebro dele ficou a flutuar uma informe mancha negra. O medo tornou-se mais intenso e Sinui, instintivamente, afastou o braço, esforçando-se para não perder de vista o desconhecido. Sua surpresa foi enorme. A criatura desaparecera pela 2ª vez. Nosso homem forçou a debilitada visão, no afã de localizá-la. Mas as árvores e o matagal pareciam desertos. Daquela torrente luminosa, emanada dos 3 círculos concêntricos, não restava o menor vestígio. Tudo voltara ao normal. O prolongado e insólito silêncio terminara. O bosque recuperou sua palpitação própria.
Sinue, ainda de joelhos, explorou o alto do choupal, mas não conseguiu ver qualquer traço da aparição misteriosa. Alguns pássaros voltaram a revoar entre os ramos, enchendo o espaço com seus costumeiros trinados. Durante minutos, Sinue, que afinal se levantou, permaneceu confuso e com o olhar perdido no vazio. Em sua mente, soavam ainda aquelas palavras inexplicáveis, mescladas agora com uma avalanche de perguntas. Terei sonhado. O que aconteceu comigo? Quem era aquele ser? Lembre-se do meu sinal. Mas que sinal? O de Micael. Aturdido, não soube nunca quanto tempo permaneceu imóvel na clareira. Finalmente, quando recuperou o ânimo necessário, um pensamento o impeliu para a areia. As árvores. Se tudo não passou de uma alucinação, repetia enquanto dava os poucos passos que o separavam do claro, os troncos devem continuar intactos. Ao pisar o pó misterioso, um calafrio sacudiu-lhe as entranhas. A 1,5 metros do chão, 6 das 12 árvores que encerravam o círculo exibiam uma estranha marca. Arrepiado, se foi aproximando de um daqueles sinais. Na acinzentada casca da árvore estavam desenhados, ou mais exatamente gravados, 3 círculos concêntricos enegrecidos, com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Tomando todo tipo de precaução, explorou as circunferências, verificando que, na realidade, tratava-se de várias e profundas queimaduras. Tocou com as pontas dos dedos as estreitas franjas negras, mas estavam frias como o resto da árvore. Como pode ser? Perguntou-se, ao passo que se dirigia a outra das marcas, se há poucos minutos fumegavam ainda. Ou não teria sido questão de minutos. Consultou o relógio. Tranquilizou-se. Não se havia passado meia hora desde que se decidiu enveredar pelo bosquezinho. Foi examinando um por um dos sinais. Eram todos idênticos. E todos, curiosamente, encontravam-se à mesma distância do chão e equidistantes do centro da clareira. Mas por quê? Que significavam aqueles 3 círculos concêntricos? E, principalmente, quem era aquela criatura? Existiria alguma relação com o fenômeno das 66 badaladas? Movido por insaciável curiosidade, ajoelhou-se na delicada areia e, pegando um punhado dela, preparou-se para executar a mesma manobra do homenzinho. Ao serem apanhados na clareira, aqueles milhões de diminutos corpúsculos tornaram a cintilar na palma da mão de Sinue. Ele, sem conter a emoção, lançou-os em um dos troncos não marcados pela criatura. Desiludido, comprovou que a rajada luminosa estatelava-se na casca e caía docemente. Não aconteceu nada. Dando de ombros, pegou o lenço e nele guardou uma pequena porção daquele pó desconhecido. Lançou pelo bosque um último olhar e, com passo acelerado, abandonou-o. A aldeia seguia sua habitual e singela rotina. Ninguém, nem mesmo a senhora da Casa Azul, sentira nada de anormal. Sinue, tendo formulado discretas perguntas aos habitantes mais próximos do bosquezinho, convenceu-se de que aquele insólito encontro se dera só com ele. Tal circunstância, longe de tranquilizá-lo, duplicou, se é que isso é possível, sua perplexidade. Pouco faltou para que, ao longo daquele entardecer, durante um tranquilo passeio pelos arredores de Sotilo, Sinue revelasse à Glória tudo o que vira. Seu senso de disciplina, entretanto, cristalizou uma vez mais seus desejos. Antes, teria de informar seu Quirieb. E obedecendo a plano já estabelecido, abandonou Sotilo, pretendendo ultimar as investigações programadas. Numa tentativa para apurar as possíveis hipotéticas, cada vez mais hipotéticas, explicações que talvez pudessem justificar as 66 badaladas, o membro da Escola da Sabedoria dirigiu-se primeiro ao Observatório Meteorológico de Sória.
o próprio chefe do centro, Ricardo Garcia Sinas, afirmar-lhe-ia que, naquela madrugada de 1 a 2 de abril de 1984, não havia sido registrado nenhum fenômeno meteorológico capaz de provocar as 66 badaladas. O vento oeste, com uma velocidade de 10 km por hora, talvez de até mais na região de Sotilo, aventou o meteorologista, jamais poderia mover o peso do sino, fortemente soldado em sua torre, e, muito menos, levantar uma só vez que fosse o pesado martelo de ferro. Em uma segunda investigação, o Instituto Sismológico, sediado na cidade de Toledo, ratificaria a suspeita de Sinui. Nessa noite, declarou-lhe o próprio diretor, Gonzalo Paz, nossos aparelhos não detectaram movimento sísmico algum em nosso país. Quando Sinui o interrogou sobre a intensidade necessária para que possa um terremoto mover e fazer soar um sino, o diretor do instituto foi claro e contundente. Seria necessário um abalo de grau 4 na escala de Mercalli. Aparentemente, pelo menos, as 66 badaladas não tinham explicação lógica. Sinui considerou então que havia chegado a hora de uma nova entrevista com seu Kirieb. Nos primeiros dias daquele mês de julho de 1984, Sinui utilizou o código secreto da Escola da Sabedoria, aprazando uma segunda reunião com o grão-mestre em Madrid. O Kirieb ouviu atentamente a exposição do Soror, que, em seguida, entregou ao alto funcionário israelense um frasquinho de vidro com a misteriosa areia recolhida no bosque de Sotilo. O mestre da loja secreta limitou-se a observar em silêncio o alvo conteúdo do recipiente. Sinui, sem conseguir conter a curiosidade, tentou forçar uma resposta. Uma explicação que dissipasse as brumas que lhe envolviam o cérebro. Mestre, é fato evidente e objetivo que essas inexplicáveis 66 badaladas me terão conduzido até a filha da raça azul. E não é menos verdadeiro que a senhora da Casa Azul abriu a terra em 66 dias. Apesar de tudo, como podemos ter a certeza de que se trata, efetivamente, da pessoa que buscamos? O Kirieb sorriu e, apanhando o envelope branco enviado pelo Conselho Supremo da Irmandade, sacou os 2 documentos que ele continha. Sinui, lembramo-nos, conhecia o texto de um deles. O grão-mestre, no entanto, nada lhe dissera do segundo. Por desejo expresso da ordem, manifestou-se o Kirieb, apontando o documento secreto. Nenhum dos irmãos que participaram dessa missão recebeu uma informação que complementasse a busca e que, por razões de segurança, só se revelaria ao Sinui, que verdadeiramente fosse guiado pelas 66 badaladas. Sinui percebeu um brilho de alegria nos olhos do mestre. O eleito, continuou, enquanto ia lendo o documento, receberá necessariamente. O Kirieb saboreou cada uma das sílabas da palavra. Receberá, necessariamente, o sinal e a bandeira de Micael, o Filho Criador do Paraíso. E ele aguardou a reação do discípulo. Sinal e bandeira de Micael. Então, retomou Sinui, batendo na mesa com a palma da mão, a voz que soou em meu cérebro. O mestre fez que sim com a cabeça. Mas qual é o sinal? O impaciente membro da Escola da Sabedoria, entretanto, não deu tempo ao Kirieb. Dando a um segundo tapa na mesa, respondeu a si mesmo. Jesus Cristo. Os 3 círculos concêntricos. Agora compreendo, balbuciou, sob o olhar divertido do israelense. Aquela criatura, sim, aquela criatura me comunicou qualquer coisa. Lembre-se do meu sinal. O de Micael. Sinui, sem dissimular a contrariedade pelo fato de não haver captado logo o significado oculto daquela mensagem, baixou os olhos, envergonhado. Ele sabia, como membro da ordem, quem era e o que representava Micael. E sabia também qual era o sinal e a bandeira do Filho Criador do Paraíso. 3 círculos azuis e concêntricos sobre fundo branco. O Kirieb não permitiu que se abatesse.
Caro Sinui, você não poderia saber que a criatura era o que a escola da sabedoria chama um mediano, mas permita-me que eu prossiga segundo o plano estabelecido pelo Conselho Supremo da Irmandade. E o mestre concentrou a atenção no documento secreto. Ao concluir a leitura, acomodou-se no escuro e reluzente encosto da cadeira de couro e, adotando um tom displicente, encetou um relatório que Sinui jamais esqueceria. Há já alguns anos, estimado Sinui, os astrônomos detectaram um astro desconhecido que se avizinhava do nosso sistema solar. A notícia foi divulgada logo, mas poucas pessoas, com exceção de alguns observatórios e dos nossos queridos, prestaram-lhe atenção. Hoje, precisamente desde 27 de janeiro passado, sabemos que esse corpo celeste, batizado pelos astrônomos com o nome de Ra 6666, não é um astro como os demais. Sinui, suspenso com a narração, não chegava a entender, mas conteve-se. Pois bem, na madrugada daquele 27 de janeiro, seguindo instruções do Conselho Supremo, 2 radioastrônomos de Arecibo, membros como nós da Escola da Sabedoria, enviaram uma mensagem secreta Ra 6666. A resposta, tal como reza um de nossos papiros mais antigos e sagrados, não se fez esperar. Ra transmitiu ao radiotelescópio uma chave que você conhece e que felizmente já se resolveu. O mestre percebeu nos olhos do Soror uma enxurrada de perguntas e pediu-lhe calma com as mãos. Prosseguiu. Um momento, Sinui. É melhor que ouça primeiro tudo o que tenho para dizer-lhe. Essa mensagem, como lhe dizia, que você conhece, consta de 4 frases. A segunda e a terceira, as badaladas, 66, guiarão Sinui, 6 e a filha da raça azul abrirá a terra em 66 dias, 6, foram pontualmente cumpridas. Quanto à primeira e a última frases, Ra 6666 abrirá o novo tempo, 6, e o julgamento de Lúcifer, 666, chegou, 6, é o que o Conselho Supremo da Escola da Sabedoria me autoriza a revelar-lhe. O Kyrieb mudou o tom de voz e, de forma incisiva, declarou. Devo esclarecer-lhe que, se uma vez conhecida esta segunda missão que a Ordem deseja pôr-lhe nas mãos, sua resposta for negativa, você deverá esquecer tudo o que sabe. O investigador, sem hesitar, assentiu com a mesma firmeza com que seu mestre se desincumbira de tal esclarecimento. Está bem. Continuemos. Como lhe vinha dizendo, de acordo com a interpretação do Grão-Conselho, a presença desse astro intruso representa, segundo se depreende do sentido da primeira frase da mensagem, que a humanidade deste planeta em que vivemos está na iminência de abrir ou iniciar um novo tempo. Um tempo, preste muita atenção, Sinui, que tem muito que ver com Ra, e sobretudo, com o julgamento a que está para ser submetido nosso antigo soberano sistêmico, Lúcifer. Você aprendeu, através dos ensinamentos do nosso templo, qual é a organização administrativa dos 7 superuniversos. A Irmandade mostrou-lhe o maravilhoso plano divino do Pai Celestial e de seus filhos descendentes e ascendentes no inevitável caminho da perfeição. Mas os conhecimentos da Escola da Sabedoria são ainda muito limitados. Há milhares de perguntas que nos fazemos sempre e que você mesmo ventilou em reuniões com os demais sorores. Agora, finalmente, temos aqui a oportunidade única de saciar um pouco dessa sede de conhecimento. O Kyrieb, com entusiasmo crescente, desandou a formular uma série de interrogações que eletrizaram também o perplexo membro da Ordem Secreta. Pela graça dos anciãos dos dias, caro Sinui, é-nos possibilitado conhecer quem é verdadeiramente Lúcifer. Por que se rebelou? Quais foram as causas e razões da sua rebelião? Até que ponto foi grave a sua desobediência? A quem arrastou consigo? E, acima de tudo, quais as repercussões dessa rebelião para o nosso mundo? Que há de real ou de simbologia no pouco que a Bíblia conta?
Transbordando, Sinui interrompeu o Kirieb, com uma só e lógica pergunta. Mestre, mas quem terá o poder de desvelar esses mistérios? A pergunta objetiva de Sinui contribuiu, não pouco, para estabilizar o crescente entusiasmo do mestre. Este, inspirando profundamente, compreendeu que não devia precipitar-se. E, para grande alívio do discípulo, entrosou-se com as perguntas concretas que ele havia começado a propor-lhe. Estas e outras muitas questões, irmão querido, podem ser desvendadas pela filha da raça azul e por você mesmo, Sinui. Se você aceitar a missão que Ra transmitiu à escola da sabedoria. Um momento. Interrompeu o nervoso Sinui. Que, ou quem é Ra? Como eu começo a expor-lhe, para os observatórios astronômicos trata-se apenas de um astro periódico, com uma órbita cíclica de 6.666 anos, e que em 27 de janeiro passado cruzou a órbita de Plutão, em uma furtiva viagem em direção ao nosso planeta ou, talvez, até o Sol. Sinui empalideceu. Para nós, entretanto, prosseguiu o Kirieb, em tom tranquilizador, Ra é muito mais. Sabemos que não é um corpo sideral como outro qualquer. Seres altamente evoluídos e responsáveis pela administração do nosso universo local de Nebadon dirigem e controlam Ra, uma das magníficas esferas artificiais que habitualmente rodeiam Jerusalém, a capital, como você sabe, do nosso sistema. E tal como consta de nossos papiros sagrados, os da quinta revelação Ra, desloca-se pelo nosso sistema satânico a cada 6.666 anos terrestres, com diversificadas missões. A nós, neste momento, tocou-nos por sorte sermos testemunhas e protagonistas, se você aceitar a missão, de uma nova ronda da Roda de Ra. Sinui, como discípulo da ordem, estudará os papiros sagrados denominados de quinta revelação, aos quais me reportarei logo, mas, apesar disso, continuava confuso. E que relação existe entre a primeira frase da mensagem, Ra, 6.666, abrirá o novo tempo, e a última, o julgamento de Lúcifer, 666, chegou? Como você sabe, pelos seus estudos, o tempo é um conceito psicológico, cujo valor se altera de acordo com o lugar de onde se meça. Para nós, mortais, um ano no planeta Terra equivale a 365 dias e um quarto. Mas esse conceito do tempo não é igual para os seres que habitam nosso universo local ou qualquer dos 7 superuniversos e, é claro, para as altas hierarquias do universo central da Vona, sede da Ilha Eterna do Paraíso. Pedro disse com extrema objetividade em sua segunda carta, 3:8, amadíssimos, que não se oculte, entretanto, este fato. Um dia perante Deus, como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Com isso quero dizer-lhe que, segundo a interpretação do Conselho Supremo da Ordem, o iminente julgamento de Lúcifer abrirá uma nova era para o nosso mundo e para todos aqueles que foram arrastados na rebelião. Embora para esta humanidade ascendente e evolucionista possam ter se passado centenas de milhares de anos desde aquela desgraça, para os altíssimos seres que regem os superuniversos, esse tempo é realmente insignificante. E o fato objetivo e fascinante é que, por razões que nos escapam, a divindade está a ponto de julgar o grande rebelde. Isso pode significar o final da quarentena que vem sofrendo a Terra desde o momento em que o então príncipe planetário, Caligastia, decidiu unir-se à insurreição de Lúcifer. Uma quarentena que, você também não ignora, significou insulamento, dor e atraso para este mundo infortunado. Mestre, lamentou-se Sinui, continuo sem entender o que tem que ver tudo isso com a filha da raça azul e também comigo. O Kirieb voltou a socorrer-se do segundo documento. Nesta informação secreta, complementar, da que você já conhece, o Conselho Supremo da Escola da Sabedoria nos informa sobre uma série de fatos que tentarei resumir para você.
Uma vez localizada a filha da raça azul, e a título de compensação pelos sofrimentos experimentados por este planeta em virtude da rebelo, os anciãos dos dias determinaram que nossa humanidade, da mesma forma que os mundos que foram igualmente arrastados rebeldes, esteja representada no julgamento de Lúcifer. Essa representação, como é justo, só será cabível se der através de um descendente vivo da raça mais nobre de cada um desses planetas, atualmente em quarentena. K. Indicou esse representante humano, a filha da raça azul, e como identificá-la? Pelas badaladas. Assistir ao julgamento de Lúcifer? Sinui, já de pé, formulou a pergunta, incrédulo. Mas, as surpresas estavam apenas começando para ele. Com o rosto grave, pediu-lhe o mestre que se sentasse. Sim, você o disse. E essa delicada missão tem uma primeira fase da qual, se vocês dois aceitarem, nossa ordem e o mundo inteiro poderão obter respostas completas, respostas para muitas indagações que se formulavam a um momento. Lembre-se de que a humanidade nada sabe sobre os motivos reais daquela revolta celestial e de suas consequências. Bem, solicitou novamente o investigador. Em que consiste essa primeira fase da missão e qual o papel que me toca? Como você mesmo pôde observar, a filha da raça azul não está consciente de sua verdadeira identidade. Centenas de milhares de anos transcorreram desde a rebelião, e a passagem do tempo apagou qualquer vestígio daqueles acontecimentos e dos seres que participaram deles direta ou indiretamente. Ela, é lógico, ignora quais foram seus remotos antepassados, os homens da raça azul, e a missão transcendental que desempenhou na Terra o primeiro casal dessa estirpe singular, Adão e Eva. Ao ouvir esses nomes, Sinui sentiu um calafrio. Pois bem, sua missão, antes que a filha da raça azul decida-se a assistir, ou não ao grande julgamento, consiste em prepará-la e, quando chegar o momento, supondo-se, repito, que você assuma a responsabilidade, acompanhá-la. Acompanhá-la, ao julgamento de Lúcifer. E, sem poder conter-se, foi assaltado por um ataque de riso. O Kyrieb, consciente da tensão que ele vinha suportando, deixou que o Soror aliviasse o ânimo. Sinto muito, mestre. Dominou-se afinal. Não pude evitá-lo. Mas você sabe que não tenho sangue de herói. Não passo de um homem atormentado, que despreza a si próprio. Porque precisamente eu poderia responder em parte essa questão, mas não o farei, por ora. Se você aceitar essa missão, haverá alguém muito mais importante que eu, que poderá satisfazer-lhe a curiosidade. Por outro lado, tentarei esclarecer-lhe a pergunta anterior. Por que ser você o acompanhante da filha da raça azul no julgamento de Lúcifer? Em primeiro lugar, de acordo com os planos superiores, uma vez completado o treinamento da filha da raça azul, sua missão também terá terminado. A não ser que, livre e voluntariamente, você aceite unir-se eleita para localizar os arquivos secretos de Iransha. Será o final dessa primeira fase da missão. Só então, quando esses arquivos tiverem sido descobertos, começará para a filha da raça azul, e talvez para você, a segunda e última parte dessa aventura apaixonante, a presença no julgamento de Lúcifer. Os arquivos secretos de Iransha. Sinui disse as palavras com reverência. Ele sabia que o nosso planeta é conhecido no universo não como a Terra, mas como Iransha. Estudara também que, depois do caos produzido pela rebelião, os arquivos secretos do mundo, com toda a sua história, haviam caído em poder dos rebeldes. Amparados pela rígida quarentena decretada sobre Iransha, os partidários de Lúcifer e Caligastia haviam ocultado esse imenso tesouro das vistas dos seus legítimos proprietários, os humanos autóctones de Iransha.
Assim, mantendo a humanidade alheia e distante da verdade, sua possibilidade de controle e domínio dos povos se mantinha viva, semeando a dúvida, a confusão e a ignomínia entre os cegos e desditosos povoadores do planeta. A escola da sabedoria tivera conhecimento da existência desses arquivos secretos através dos papiros da Quinta Revelação. Mas, até aquele momento, todas as tentativas para descobri-los e resgatá-los se haviam frustrado. Sinui assentiu com a cabeça. Agora, sim, começava a compreender. Os arquivos secretos. Vibrando de emoção, aceitou. Farei tudo o que estiver em minhas mãos. Mas por onde devo começar? O Kyrieb, sorridente, dirigiu-se ao cofre, voltando com um grande envelope fechado. Depositou-o nas mãos do discípulo, dizendo-lhe: Você tem aqui informações precisas para iniciar o adestramento da filha da raça azul. Você deve estudá-las meticulosamente. Parte delas já lhe foi revelada pelo templo. O resto, e dada a natureza da missão que você acaba de assumir, foi expressamente autorizado pelo Grão-Conselho. Não se surpreenda com o que logo vai conhecer. Guarde-o no fundo do coração e procure fazer bom uso disso. Você deverá transmitir esses conhecimentos à eleita de Ra. Quando julgar oportuno, junte-se a ela e inicie sua preparação. Dificilmente poderá assistir ao julgamento de Lúcifer, se antes não se tiver feito luz em seu espírito. Mas essa luz não se encontra só neste conhecimento que lhe estou entregando. Assim que terminem esse primeiro treinamento, a filha da raça azul e você mesmo deverão coroar a preparação com a busca dos arquivos secretos de Iransha e com a verdade que encerram. O investigador acariciou o lacre vermelho que selava o envelope, que trazia impresso o escudo da loja, uma serpente enroscada entre dois olhos. Permaneceu assim, pensativo, por longos momentos. Finalmente, levantando o olhar para o mestre, perguntou: E se a filha da raça azul não aceitar? O Kyrieb pareceu surpreso. Você, que a conhece, duvida. Uma vez mais, o mestre ficava com a razão. Sinui sabia que Glória não era dessa espécie de pessoas que recuam ante as dificuldades ou os desafios. No fundo, era como ele. Mais alguma pergunta? Sim, claro. Uma vez concluído o adestramento, como saberemos? O mestre apontou o envelope e respondeu: Siga as instruções. Já lhe referi que outra personalidade, muito mais importante que eu, abrir-lhes-á o caminho. O jornalista se pôs em pé, antes de estreitar a mão do Kyrieb, comentou quase de si para si. Uma personalidade, suponho, que tem muito que ver com Ra. Mas o mestre, com um sorriso de cumplicidade, limitou-se a dizer: Boa sorte, Sinui. E que a força e a sabedoria do gerador o acompanhem. Esperarei, impaciente, seu feliz regresso.